Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, dando continuidade à aula de compartimentação. Vamos em frente, né, que tem muita coisa para ver aqui. Essa IT ela é assim importante e não deixa de ser um pouco complexa, mas vamos lá. Então eu parei aqui na passagem entre ambientes compartimentados. Eu falei a respeito da porta de correr aqui, ó. Quando você tem esse tipo de porta, tem que ter uma porta de abrir do lado. Tá? É isso que se refere a essas NBRs aqui. Ó. 11742 a 11711. E na passagem entre as áreas compartimentadas, é lógico que você precisa ter a abertura protegida por uma PCF. Bom, falamos aqui sobre a distância entre aberturas, que tem que ser no mínimo 2 metros, e pode ser menor se for feito uma aba aqui ou se for a área fria, tá? Então, resumindo, vamos em frente então. Aqui o item 533 fala sobre os vedadores corta-fogo, e aí vem os itens aqui, eu não vou ficar repetindo os itens, tá? Porque senão eu vou ficar sem voz. As aberturas nas paredes de compartimentação de passagem exclusiva de materiais. Imagine aí uma indústria, um depósito onde existam esteiras que levam materiais de uma área compartimentada para outra. Devem ser protegidos por vedadores corta-fogo, EI, atendendo às seguintes condições. Vedadores corta-fogo devem atender o disposto na norma na 11711. Alternativamente, serão aceitos vedadores de aço automatizados de enrolar corta-fogo, de forma alternativa, desde que possuam as dimensões máximas de acordo com a NBR 11711. E tem as condições previstas no item 72. Então vamos lá, boa pergunta. O que é um vedador corta-fogo? Esta é uma das definições que eu achei. Esse dispositivo é utilizado no nível do piso e destina-se à passagem de pessoas e veículos. O vedador corta-fogo é um dispositivo móvel ou fixo que, fechando aberturas em planos horizontais ou verticais, retarda a propagação do incêndio de um ambiente para o outro. Esse dispositivo não se destina à passagem de pessoas. Então, esse dispositivo não é para passagem de pessoas. Mas aqui está escrito que destina-se à passagem de pessoas. Então você tira isso aqui, ó, isso aqui está errado. Né? Ele não é para que pessoas passem, tá? Não é destinado a uma saída de emergência, é destinado à compartimentação. Então aqui um erro. Então estou tirando isso aqui que está errado. Exemplo de vedador corta-fogo. Tá vendo aqui a esteira que eu falei? Aí vai passando o produto de um lado para o outro. Isso aqui pode ser uma linha de produção, uma indústria ou até mesmo um depósito. E aqui está o vedador corta-fogo. Então, caso ocorra um sinistro, essa porta aqui fecha e cobre essa abertura aqui e fica fechada, que impede a passagem de calor, de fumaça, a convecção, por exemplo, né? Passagem de fumaça aqui levando calor de um lado para o outro. E aqui outro exemplo de vedador corta-fogo, uma porta de enrolar de aço, só que uma característica de corta-fogo. Ela fecha caso de incêndio e fecha toda essa abertura aqui, ó, de forma que a fumaça não vai passar de um lado para o outro. Então, são exemplos de vedadores corta-fogo. Esse item aqui fala, caso a classe de ocupação não se refere a edifícios industriais ou depósitos, o fechamento automático dos vedadores corta-fogo, então voltando lá aqui o exemplo, o fechamento automático dessa porta, ou dessa porta aqui que passa produtos, lembrando, né, que fala lá que não é destinada a pessoas, então não pode ninguém passar aqui, e aqui também não. Deve ser comandado por sistema de detecção automática de incêndio que esteja de acordo com a NMR 17240.
Tá? Então, caso a classe de ocupação não se refira a indústrias ou depósitos, o fechamento automático dos vedadores corta-fogo deve ser como o sistema de detecção. Então, por exemplo, um prédio de escritórios, um prédio para permanência de pessoas, uso de pessoas, como um prédio para execução de shows, permanência de pessoas, ocupação de pessoas. O sistema precisa ser comandado por sistema de detecção. É isso que diz esse item. Então, vamos lá. Quando o fechamento for comandado por sistema de detecção automática, quando isso acontecer, o status dos equipamentos deve ser indicado na central. Então, a central do sistema deve indicar que houve o fechamento desse sistema de compartimentação dos vedadores corta-fogo. Então, ele deve indicar que esses vedadores estão na posição fechada. É isso que está falando esse item. E deve ser prevista a possibilidade de fechamento do dispositivo de forma manual na central do sistema. Então, pessoal, além disso, deve ter uma botoeira ou qualquer outro sistema lá que o operador possa fazer o fechamento de forma manual lá na central. Tá? Um botão, qualquer tipo de dispositivo. Esse item aqui. Na impossibilidade de serem utilizados verdadeiros corta-fogo, pela existência de obstáculos na abertura, representados, por exemplo, por esteiras transportadoras, pode-se utilizar alternativamente a proteção por cortina da água. Então, existem esteiras que não é possível, não dá para colocar um vedador corta-fogo lá. Tá? Então, aí a IT permite que se use a tal cortina d'água, desde que a área da abertura não ultrapasse 1,5 m. Então, tem essa exigência de 1,5 m de abertura. Pô, se tiver 2 metros, aí não dá para usar essa solução. Atendendo os padrões da IT 23, que fala de chuveiro automático, e normas técnicas específicas. A cortina d'água pode ser interligada ao sistema de hidrantes, que deve possuir acionamento automático. Então, a cortina d'água, imagine que você tem aqui a abertura onde passa uma esteira. Aí você não consegue colocar um vedador corta-fogo. A solução, desde que essa abertura tenha no máximo 1,5 m, 1,5 metro quadrado, você pode colocar uma linha de chuveiros aqui, ó, que quando acionado, jogam a água aqui, um spray de água, e fazem essa tal cortina d'água aqui, ó, tá? Esse sistema pode ser interligado à tubulação do sistema de hidrantes. Porém, o sistema de hidrantes deve ser automatizado. Tá? Putz, como é que eu automatizo o sistema de hidrantes? Com bomba jockey. Tá? Ou chave de fluxo, desde que a bomba seja elevada, a reserva de incêndio e a bomba sejam elevadas. Também é possível. Ok, então vamos seguindo aqui. Depois eu vou demonstrar na prática aqui usando um arquivo de AutoCAD. Os selos corta-fogo, EI. Então, qualquer abertura existente na parede de compartimentação destinada à passagem de instalações elétricas. Então, você encontra em muitas edificações o chamado shaft, onde dentro do shaft, que é uma abertura, existe a passagem de cabos elétricos, tubulações de hidráulica, tubulações de telefonia, de rede, e outros que permitam a comunicação direta entre áreas compartimentadas, que devem ser seladas de forma a promover a vedação total corta-fogo, atendendo às seguintes condições. Então, nos pavimentos de andar, de prédios, você encontra ali uma porta, está aqui uma portinha, e dentro dessa porta existe o chamado shaft. Abriu essa porta, lá dentro você vai ter o seguinte, você vai ver que passa ali
ou tubulação de elétrica, ou hidráulica, tem shaft de hidráulica, tem shaft de telefonia. E aí aqui na base do shaft existe uma furação lá, que às vezes é de 65 milímetros, existem várias, 15 milímetros, depende. E aí está passando aqui, dentro dessa furação, uma série de cabos ou dutos ou canalizações de hidráulica. Esse furo aqui, ele não pode ficar sem um enchimento chamado selo corta-fogo. Imagine aqui que você precisa colocar uma espécie de silicone, PU, mais um produto específico para fechar essa abertura. Tá? Então vamos ver as condições. Devem ser ensaiados para a caracterização de resistência ao fogo seguindo o procedimento dessa NBR. Os tubos plásticos de diâmetro superior a 40 milímetros devem receber proteção especial representada por selagem capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser consumido pelo fogo, em ambos os lados da parede. Então imagine que aqui você tem um furo e dentro desse furo está passando um tubo. Tá? E esse tubo atravessa para o pavimento de baixo. Está aqui o tubo. Imagina um tubo de PVC. Quando aquecido, esse tubo vai derreter. Quando houver esse derretimento, esse furo aqui, ó, ele deve ser preenchido pelo selo corta-fogo. Tá? É isso que está falando aqui, ó. Só que para tubos com diâmetro superior a 40 milímetros, né? Deve receber proteção especial representada por selagem, o selo corta-fogo, capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser consumido pelo fogo. Então, o derretimento desse tubo deve, quando do derretimento desse tubo, o selo corta-fogo deve ser capaz de preencher o vazio deixado pelo derretimento do tubo. Tá? É isso que está falando aqui. Como é que você faz isso? Usando o selo corta-fogo. Bom, que tipo de selo corta-fogo? Existem vários tipos, aí você procura na internet, tá? Eu não sei de cabeça aqui, mas várias empresas que fornecem esse tipo de produto. A destruição da instalação do lado afetado pelo fogo não deve promover a destruição da selagem. Então, o selo que se forma aqui, ó, o selo corta-fogo, não deve ser destruído pelo lado afetado pelo fogo. O fogo que vem aqui, ó, a temperatura que chega aqui não deve destruir esse selo. Então é isso que esse item está falando. Isso é muito importante, porque se houver destruição do selo, a fumaça passa por aqui e vai ser distribuída para o pavimento de cima. Então vem aqui fumaça. Eu lembro que não é só o fogo, a alta temperatura, que mata uma pessoa, a fumaça também. Em muitos casos, a fumaça é o motivo pela morte de pessoas, antes do próprio calor, tá? Por quê? Por causa da intoxicação pela fumaça, pela falta de oxigênio, pelos produtos que estão ali na fumaça, dependendo do que queima, pode levar a pessoa à morte rapidamente. Vamos lembrar lá o caso da Boate Kiss, que tinham materiais no teto que não eram, não tinham, eles usaram materiais lá diversos, né? Até embalagem de ovos e outros tipos de materiais que, quando aquecido, liberavam um gás altamente tóxico. E os registros corta-fogos, dampers, esse item fala a respeito dos registros corta-fogo. Quando dutos de ventilação, que tipo de ventilação? Exaustão mecânica, por exemplo. Ar-condicionado ou exaustão atravessarem paredes de compartimentação. Então, quando isso acontecer, tá? Quando esses dutos atravessarem paredes de compartimentação, essa é a situação. Então, você tem uma parede de compartimentação e ela vai ser ou está sendo atravessada por um duto de ventilação de ar-condicionado. Então, além da adequada selagem corta-fogo, da abertura em torno dos dutos, devem existir registros corta-fogo devidamente inseridos e ancorados à parede de compartimentação. Então, o que acontece, pessoal?
você tem aqui a parede, eu vou tentar fazer aqui um corte, tá? Aí atravessa aqui um duto por essa parede de ar-condicionado. Então vai precisar, você vai fazer uma abertura na parede. Então o entorno do duto aqui, ó, tem que ter uma selagem corta-fogo, tá? E além disso, precisa ter um damper. O que é esse damper? Damper é uma espécie de portinha aqui, digamos assim. Dentro do duto do ar-condicionado, você tem uma espécie de porta que fica aberta. Quando ocorre incêndio, ela se fecha. Porque se houver destruição do duto de ar-condicionado, o damper aqui, vou chamar de D, impede que a fumaça passe para o outro lado da parede de compartimentação. Em linhas gerais é isso. Aí aqui, ó, as seguintes condições devem ser atendidas. Os registros corta-fogo devem ser ensaiados para a caracterização da resistência ao fogo. Então aí, no mercado existem vários tipos de registro corta-fogo e essas empresas têm a sua certificação. Isso deve ser observado quando da instalação desse sistema, quando da solicitação de vistoria, porque é necessário uma RT aqui. Tá? Tem muitos dutos que não têm esse damper. Então, se o duto for destruído, a fumaça entra pela parte destruída e aberta e vai ser distribuída para o outro lado da parede de compartimentação. Isso é um problemaço. Aqui, os registros corta-fogo devem ser dotados de acionamento automático comandados por meio de fusíveis térmicos. O que são fusíveis térmicos? É um material que, quando exposto a uma determinada temperatura, ele derrete e permite o fechamento, no caso do registro corta-fogo. Ou por sistema de detecção automática. Então, se o detector de fumaça pegar fumaça, lógico, detectar a formação de fumaça, ele vai mandar um sinal para uma central de alarme e também vai fazer com que, vai mandar um sinal para o registro corta-fogo para ele se fechar. Então, é um sistema eletrônico, eletromecânico, eletrônico e mecânico aí. No caso da classe de ocupação, não se refere a edifícios industriais ou ao depósito. Então, vamos supor que não seja indústria nem depósito, que pode ser escritórios, comércio. O fechamento automático do registro deve ser comandado por sistema de detecção automática de incêndio, tá? Então, aqui tem uma situação não, uma indicação aqui quando não se tratar de indústria ou depósito. Então, tirando todos os as demais ocupações, o sistema deve ser acionado por detecção automática. Quais outras ocupações? Todas que você imaginar que não seja indústria ou depósito. Comércio, hospital, escritórios, por aí vai. E aqui alguns exemplos de dampers, como eu falei. Imagine que essa estrutura fica dentro do duto. Então está passando o duto lá. Deixa eu tentar fazer um desenho, estou fazendo com o mouse. Aqui está o duto, vai. Então, essa estrutura fica aqui dentro do duto. Então está aqui o damper, ó. Que está nessa posição aqui, ó, aberto. Se houver incêndio, o sistema de detecção vai mandar um sinal aqui para um eletrônico, essa peça aqui, ó, que deve ser um eletrônico, enfim, um motorzinho, que vai fazer essa parte aqui, ó, subir para cima ou para baixo, tanto faz se horário ou anti-horário. Aí vai promover o fechamento. Então não passa mais nada aqui. Se houver incêndio aqui, ó, fumaça entrando aqui, o damper não deixa passar a fumaça para o outro lado, né? Com o fechamento aqui dessa, digamos, dessa estrutura aqui, ó, dessa espécie de pá, ela vem, faz isso e fecha todo esse vazio aqui é fechado e não passa mais nada, tá? Esse é um exemplo de damper. Tem vários tipos no mercado. Esse item aqui, quando o fechamento for comandado por sistema de detecção automática, então, voltando lá, quando não for indústria ou depósito, todos os outros usos,
O estado do equipamento deve ser indicado na central de alarme. E o fechamento do dispositivo deve ser efetuado por decisão humana na central do sistema. Então veja aqui, ó, esse item que interessante. Quando o detector pegar fumaça, identificar a formação de fumaça, a central do sistema tem que receber essa informação, tá? E o fechamento aqui vai ser por decisão humana. Então vai ter alguém lá na central, portaria, que vai decidir se fecha ou não. Aqui precisa de treinamento. Tem que ter uma boa brigada aqui e treinar o pessoal que fica lá na supervisão da central de alarme. A falha do dispositivo de acionamento do registro corta-fogo aí deve se dar na posição de segurança, ou seja, qualquer falha deve ocorrer determinadamente o fechamento. Tá? Então, se acabou a energia, deu um curto, qualquer tipo de falha, o damper deve ser fechado automaticamente. Qualquer falha deve se dar na posição chamada posição de segurança. Qual é a posição de segurança? Fechamento do damper, tá? Porque aqui nós estamos tratando de compartimentação. Então a posição de segurança é fechar, para que uma eventual fumaça não passe pelo duto. Os dutos de ventilação, ar-condicionado e exaustão, que não possam ser dotados de registro corta-fogo, devem ser dotados de proteção em toda a extensão de ambos os lados da parede, garantindo resistência ao fogo igual das paredes. Puxa, como assim, né? Então veja, você tem aqui uma parede corta-fogo. Dá um exemplo aqui. E aqui está o teto, tá? E essa aqui é a parede corta-fogo. Aí vem aqui um duto de ar-condicionado e atravessa essa parede. Então aqui você tem a área compartimentada 1 e a área compartimentada 2. E aqui está o duto passando. E vai embora. Então o que acontece? Em alguns pontos existem grelhas que distribuem o ar refrigerado para fins de climatização, conforto térmico. Aqui está o duto. Já o que acontece aqui? Quando não é possível colocar o registro corta-fogo, esse item fala que você tem que proteger toda a estrutura do duto. Mas como eu vou proteger? Tá? Você pode colocar lã de rocha, por exemplo, ou qualquer outro material. Só que a resistência tem que ser igual à das paredes. Paredes de alvenaria, ela em média tem 120 horas de resistência ao calor, o tal TRF, tempo requerido de resistência ao calor. Então, o que significa que a proteção do duto, no entorno do duto, aqui na envoltória desses dutos, também tem que ser igual a 120 minutos. É isso que esse item fala. E como vai fazer isso? Existem vários produtos no mercado, né? Não sei. Temos de custo, mas lã de rocha, vermiculita, pinturas, tem tintas aí que resistem ao calor. Aí é uma questão de verificar qual é o TRF da parede exigido lá na IT8 e aí aplicar aqui nos dutos, tá? Bom, vou parar aqui também. Tem muitos slides, tá? Então eu resolvi colocar todos os itens, porque eu acho que não dá para falar da IT9 falando só de alguma coisinha. Pelo menos tem que dar um rasante em vários itens, e alguns itens são mais importantes. Aí nós precisamos ter um tempo maior, né, se concentrar mais em alguns itens que são importantes para o projeto técnico. Tá? E alguns itens aqui são bem específicos para alguns casos que não são tão rotineiros. Então vou parar por aqui, na próxima hora volto a partir do slide 17. Obrigado.